Olá, boa tarde. Hoje é 28 de 2 de 2025. 22 de fevereiro de 2025. Antigo Testamento, parte 2184. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição, sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Que o Espírito Santo fará o seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, estou sendo lúcido e sóbrio para a honra e a glória de Deus. Então, nascemos, vivemos e morremos. A vida é assim. Nós nascemos, vivemos e morremos. A vida é assim. A pessoa nasce, cresce, vive e chega o tempo de morrer. E nunca pense que a morte é uma coisa ruim, uma coisa triste, que acabou tudo. Não. Às vezes, uma morte aqui eterna, depois dessa morte, a vida eterna ao seio de Abraão, lugares bons para habitar. Nunca esqueça disso, que a morte não significa tristeza ou mal, lógico, morte natural, né? De doenças ou morte por velhice, morte natural. Nesse sentido que eu estou falando, lógico. Então, Antigo Testamento, parte 2184. João, capítulo 4, capítulo 4, livro do Novo, João, 4, livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Então Deus, Ele não quer que nós tenhamos obra más, atitude e prática más. Ele não quer que nós amemos mais as trevas do que a luz. Ele quer que a gente creia em Jesus Cristo para nós termos a vida eterna depois dessa vida. E não perecermos nesta vida. Glória a Deus, aleluia. Então, creia em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. Amém? Aceite Ele, se batize. Creia no Evangelho. Passe a obedecer o Evangelho. Que é amar o próximo, fazer o bem, ajudar, orar um pelos outros. Ter misericórdia, ser pacífico, não fazer o mal, fazer o bem. Estou falando isso aqui, a salvação, segundo os ensinamentos de Jesus. Então, segundo Reis 15, versículo 19. Então veio o povo, rei da Assíria, contra a terra. Contra a terra, era um poderoso. Nesse tempo a Síria era muito poderosa. A Assíria. E Manaém deu a pôr 1000 talentos de prata, para que a sua mão fosse com ele, a fim de firmar o reino na sua mão. Ó. Então ele sabia que o rei da Assíria iria lutar com eles e eles iriam perder. Então ele pegou, deu 1000 talentos de prata, para que a mão dele fosse com ele, eles não guerreassem, não brigassem com eles. A intenção deles era o ouro e a prata. E Menahem tirou esse dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para o dar ao rei da Assíria, para cada homem 50 círculos de prata. Assim voltou o rei da Assíria e não ficou ali na terra. Então o rei da Assíria foi e não lutou, não pelejou contra Manaém. Então Manaém foi uma sabedoria, foi uma inteligência, né? Ele pegou a prata e deu o dinheiro, a prata, para ele, para que ele não lutasse, não guerreasse contra ele. Ele foi sábio nesse sentido. Então você não precisa tirar nada de ninguém, tomar nada de ninguém. Você não precisa fazer mal a ninguém, você precisa amar, perdoar, ter misericórdia, ser pacífico, ajudar, não fazer o mal para que você não seja condenado. Isso segundo o ensinamento de Jesus. E se você quiser a salvação, a vida eterna, amém?